Olá pessoal, neste vídeo eu quero dar aqui 5 motivos pelos quais vocês deveriam começar a ler ou criar um hábito de leitura constante. Tá? Então esse vídeo vai servir aí tanto para quem está começando a ler, que não lê nada ainda, quanto para as pessoas que querem se manter constantes, né, e motivadas com a leitura. Tá? Então eu quero mostrar esses 5 motivos. Esses 5 motivos é com relação à leitura em si. Porém, antes da leitura em si, eu gosto de falar que é muito mais importante que a leitura em si é o que você lê. Então, considerando que você já escolheu os bons livros que estão de acordo com o que você quer para a sua vida, né, aí sim entra esses 5 motivos aqui do porquê você deveria ler, começar a ler, tá bom? E ler, quando eu falo, vamos dizer aí, ler bons livros, ok? Então, vamos direto ao ponto aqui, nesses benefícios, né, nesses motivos pelos quais você deveria começar a ler. E o primeiro motivo que eu quero falar é que a leitura, ela expande a nossa consciência, ok? Expande a nossa consciência. Em que sentido? Quando enquanto nós estamos vivendo nossa vida, nós estamos vendo, né, nós temos nossos próprios sentidos. Então temos aqui nossa audição, nossa visão, nossos sentidos interiores, né, como a imaginação, a memória. E nós olhamos para a vida com esse olhar pessoal nosso, ok? Então, nós enxergamos e percebemos as coisas em um sentido pessoal, ok? Só que, por vezes, esse sentido pessoal nosso, essa visão que nós temos da vida, do mundo, ela é defeituosa, ela é pequena, é mesquinha, é muito baixa, né? E quando nós começamos a ler, nós começamos a enxergar o mundo com os olhos de outras pessoas, com a mente de outras pessoas. Então nós começamos a enxergar o mundo com uma ótica diferente, com uma perspectiva diferente. Não só o mundo, né, mas nós mesmos, as outras pessoas, o comportamento humano. Então, ler bons livros expande a nossa consciência nesse sentido, de começar a enxergar as coisas da vida, o mundo, com um olhar mais rico, né, com a riqueza de detalhes, com uma profundidade maior. E você perceba que na história, nos livros, existem pessoas que foram sábias. Existem pessoas que foram sábias. Então, quando você lê um livro dessas pessoas, e esses livros têm uma riqueza de detalhes, de informações e sabedorias, quando você lê isso, você incorpora essas ideias na sua própria vida, e com isso você enriquece, expande a sua consciência, né? Isso te ajuda de diversas formas. Te ajuda a se tornar uma pessoa, por exemplo, no sentido mais inferior aqui, se tornar uma pessoa mais interessante, né? De se conviver, de se conversar. Você vai conseguir ajudar outras pessoas com o que você está aprendendo. Por vezes alguém está passando um dilema, um problema, e alguém pede um conselho para você, e você tem uma certa solução ali que você aprendeu em um livro, um ensinamento, algo que vai ajudar aquela pessoa a resolver seu problema. Então, te ajuda a se tornar uma pessoa mais interessante para se conviver, para se relacionar, te ajuda a resolver seus próprios dilemas também, entende? Então, esse primeiro motivo é que a leitura, ela expande a nossa própria consciência, ok? O segundo motivo é justamente o ponto que eu citei no primeiro motivo, que a leitura é, de uma certa forma, uma conversa com os autores, com os sábios, né? Alguns estão vivos, dependendo do livro que você está lendo, e outros estão mortos, né? Outros estão mortos. Quando você lê, por exemplo, a Bíblia, todos os autores já morreram. Porém, não deixa de ser o livro mais relevante da humanidade, a Bíblia Sagrada. Cada escrito ali, por exemplo, você pega as cartas do apóstolo Paulo no Novo Testamento, tem uma riqueza imensurável ali de sabedoria, sabedoria divina, de experiências que ele passou, de sofrimentos. Então você está num certo diálogo com essas pessoas, apesar de elas já terem morrido. Olha só que interessante. Ah, eu queria ter conhecido o apóstolo Paulo, né? Queria ter conversado com ele.
não teve essa oportunidade. Mas você tem a oportunidade de conversar com ele por meio dos livros, de fazer uma leitura. Quando você está lendo o livro, de uma certa forma é um diálogo, porque o que o autor escreve, às vezes está relacionado com o que você está vivendo, às vezes aquilo te toca, às vezes você faz perguntas com relação ao que você leu. Digamos que você lê um ensinamento do apóstolo Paulo, você se pergunta, mas por que isso é assim? Isso realmente faz sentido? E daí você começa a perceber na sua vida que aquilo realmente faz sentido. Então é como se fosse um diálogo, né? Uma conversa que você está tendo com essas pessoas que são sábias. Eu dei o exemplo aqui do apóstolo Paulo, mas pode pegar outros escritores que foram grandes escritores, sábios, né? Às vezes pega as peças do William Shakespeare, né? O poeta britânico, inglês, e você percebe como cada um dos seus livros trazem ali uma mensagem, né? Trata de um dilema, por vezes o dilema da vingança, outros o dilema do amor, da paixão. E você começa a ter uma riqueza de conversas, né, que te deixa uma pessoa mais sábia, né? Então, essa conversa com esses mortos que foram sábios é de uma riqueza inimaginável, ok? É uma riqueza muito grande, porque você não teve a oportunidade de conversar com eles, mas você tem a oportunidade de conversar com eles por meio dos livros. Sócrates, por exemplo, Sócrates tinha um chamado ali, né, pelo Deus, de indagar as pessoas que se diziam sábias para ver se realmente elas eram sábias, né? Ele incentivava as pessoas a buscarem a virtude e o desenvolvimento da alma, em vez de buscarem apenas as riquezas e a fama. Então você está tendo a oportunidade de dialogar com Sócrates por meio dos livros de Platão, porque Sócrates não escreveu o livro, foi Platão. Então você tem essa oportunidade de dialogar com esses autores que foram sábios e já morreram por meio dos livros que eles escreveram. Olha só que interessante. Então esse já é um grande motivo para você começar a ler. Então esse é o segundo motivo. O terceiro motivo é que a leitura ela te dá uma certa liberdade interior. Veja que na nossa vida nós temos várias correrias, várias atividades, problemas na vida. Nós precisamos cuidar dos filhos, fazer trabalhos domésticos, pagar dívidas, dirigir no trânsito. E por vezes isso tudo, conforme o tempo passa, nos pressiona muito, né? Nos pressiona e às vezes nós ficamos escravos apenas da parte prática da vida, apenas das ações da vida. Não, eu só preciso resolver isso, eu preciso fazer aquilo outro, preciso arrumar a casa, eu preciso ir ali e pagar uma dívida. E isso nos escraviza por vezes. Então, a leitura, separar um momento para você ler, é como que você se libertasse, né? Como se te desse uma liberdade interior de meditar nas coisas mais elevadas da vida, nos valores mais elevados. Então, às vezes você vai ler um livro de filosofia ou um livro religioso, você começa a meditar sobre aquilo, sobre aqueles temas, e não é que você apenas se esquece dos seus problemas. Não é isso, não é como se fosse uma droga, né? Ah, eu tô cheio de problemas aqui, eu vou fumar aqui alguma coisa que vai me tirar disso, depois eu volto. E não, não resolve nada, né? Apenas continua lá os mesmos problemas. A leitura, pelo contrário, ao mesmo tempo que ela te faz pensar em coisas elevadas, para te tirar da escravidão dos pensamentos apenas das coisas práticas, quando você volta mais sábio, você volta mais inteligente, você volta mais articulado, você consegue resolver os problemas de uma maneira melhor, entende? Então esse é o poder da leitura. Ele te dá essa liberdade interior para que você cresça em conhecimento, em sabedoria e consiga viver uma vida mais sábia, uma vida mais examinada, uma vida melhor, mais feliz, entende? Então, a leitura te dá essa liberdade interior. É o terceiro motivo.
quarto motivo é que ler ajuda você a cultivar a profundidade e a sua imaginação, tá? Em que sentido isso? Todos nós, quando nós estamos na nossa vida vendo a rotina diária, nós precisamos resolver várias coisas, lidar com vários problemas, como eu falei no motivo anterior. E para que nós consigamos fazer essas coisas de uma maneira mais eficaz, de uma maneira melhor, e por vezes não nos cause problemas futuros, né? Nós consiga decidir melhor, escolher melhor. Nós precisamos ter uma riqueza de imaginação, ter uma profundidade também, né? Para conseguir interpretar a vida, interpretar os dilemas da vida, conseguir escolher de forma mais sábia, melhor, né? Para que não nos meta em problemas futuros. E a leitura te dá isso, te dá essa sabedoria para você conseguir interpretar melhor as coisas da vida. Ela enriquece a sua imaginação. Cada livro bom que você lê, ele te dá meios, te dá ferramentas, né? E quando você tem uma imaginação bem formada, bem educada, você consegue imaginar soluções melhores. Por vezes, quando você vai precisar escolher sobre duas opções, com a imaginação rica e bem formada, você consegue imaginar claramente as consequências que teria se você tivesse escolhido essa opção e se você tivesse escolhido esta outra opção. Com essa imaginação afiada, você consegue decidir melhor. Você percebe, não, eu imaginando aqui, eu percebo que se eu escolher a opção 1, eu vou ter problemas lá na frente. Já se eu escolher a opção 2, eu não vou ter esses problemas. Então, você escolhe a opção 2, entende? Então, essa é a importância de ter uma imaginação rica e bem formada. Então, esse é o quarto motivo. A leitura ajuda a cultivar a profundidade e a imaginação. E o quinto e último motivo que eu quero apresentar é que a leitura ajuda a transformar você mesmo em uma pessoa diferente. E isso, né, é um motivo, por quê? Porque tem o potencial de transformar em você uma pessoa melhor. E aí entra a questão do que eu falei no início do vídeo, que é importante, antes de ver esses motivos, né, de começar a ler, é importante escolher os bons livros. Escolher os bons livros para se ler. Quando você escolhe os bons livros, aí sim, a leitura transforma você, tem um potencial de transformar você em uma pessoa muito melhor do que você é hoje, ok? Então, digamos que você tem um objetivo de ser um pai melhor, uma mãe melhor, um esposo melhor, um cristão melhor, e você começa essa jornada de leitura, de meditação, de aplicação na própria vida do que você aprendeu, e tudo isso influencia diretamente seus pensamentos. Quando você está lendo, você está pensando naquilo. Você está pensando naquilo. E eu acho que foi o apóstolo Paulo que falou, que incentivou, né, os cristãos a pensarem nas coisas elevadas. Ele fala, se há alguma coisa que é justa, que é boa, que é verdadeira, de boa fama, nisto pensai, né? E pensai nessas coisas elevadas. Porque isso molda os pensamentos, molda o caráter e transforma você realmente em uma pessoa melhor. E todas as nossas ações, em tese, elas são frutos dos nossos pensamentos. Geralmente nós pensamos antes de praticar alguma ação, né? Se pensar, hoje à noite eu quero ir em um culto, né? Um culto na minha igreja. Então você pensou e daí você vai e vai no culto. Ah, amanhã eu quero em tal horário jogar futebol com meus amigos. Você vai, pensou, planeja e vai. Então geralmente as ações elas são frutos dos pensamentos. Ou seja, os pensamentos antecedem as ações. Então, de acordo com o que você pensa, né, e isso vai gerar ações boas ou ruins. Então, essa é a importância de pensar em coisas boas. E quando você escolhe bons livros, esses pensamentos que você está gerando na leitura, na meditação desses livros, na aplicação, vai gerar boas ações. E essas boas ações podem ser virtudes que você está desenvolvendo e que transformam você em uma pessoa diferente.
uma pessoa melhor. Então esse é o quinto motivo. Ler transforma você em uma pessoa melhor. Ok? Então são esses 5 motivos que eu queria passar para vocês aqui, para que motivem vocês a se manterem constantes no hábito da leitura, na leitura de bons livros, ou que, de uma certa forma, influenciem vocês a começarem a ler bons livros. Ok? Então, se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe para outras pessoas que gostam de ler ou que querem começar a ler. Eu acredito que vai motivar elas, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado por assistirem até aqui e até o próximo vídeo.